Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, o canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor e professora, para abençoar a tua vida com os subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, subsídios sociais. A intenção é ajudar o nosso professor e a nossa professora a melhorar a sua aula cada dia mais, tornando-a mais interessante, mais dinâmica, mais metódica, para que os alunos da escola dominical cada dia interessem-se mais pelas aulas, estudem, aprendam e sejam transformados. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Agradeço pelos likes, agradeço pelos comentários, pela divulgação, pelo tudo que você tem feito para divulgar o nosso trabalho. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino para que você possa ser notificado dos demais vídeos que estaremos postando aqui. Dê um like, comente, divulgue. Você também pode ter acesso aos demais vídeos aqui do canal, dos trimestres passados. Tanto o trimestre dos jovens quanto dos adultos, eles estão disponíveis através de playlists. Basta com os vídeos de cada lição, do adulto e dos jovens. Então você acessem, comentem e divulguem. Hoje a lição de número 5, datada de 4 de novembro, traz o título Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. O nosso texto áureo está escrito em Lucas, no capítulo 15 e versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A nossa verdade prática: Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distante de Deus. Na nossa introdução, nós podemos dizer que, como diz os estudiosos, sejam eles Spurgeon, um dos grandes estudiosos do século 17 e 18, costumava dizer que é um texto só, dividido em seções, tanto a parábola da ovelha perdida, como a parábola da dracma perdida, ou a parábola do filho pródigo, é um texto só. E o texto de Lucas 15 é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. E está bem representado aqui, segundo Spurgeon, a ação do Pai, do Filho e do Espírito. O próprio Filho como o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida. O Espírito Santo representado na mulher que iluminou o ambiente em busca da dracma perdida e dar uma grande festa. O Espírito é quem ilumina o caminho do pecador. É o Espírito Santo que trabalha na mente, fazendo ele entender, fazendo ele abrir o seu arbítrio, o seu conhecimento e provocando a fé e uma regeneração, e é chamado a graça preveniente, a graça que abre o entendimento para ele poder escolher se ele quer o caminho da verdade ou o caminho do inferno. E ele escolhe, é uma ação do Espírito isso, porque a Bíblia diz assim que o Espírito, o tríplice ministério do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós vemos na figura do Pai que recebe o seu filho amorosamente. O filho que volta e ele faz promessa de dizer tantas coisas justificando o seu erro, mas o pai simplesmente abraça e traz ele de volta para o lar que ele nunca deveria ter saído. Então a figura da Trindade ela expressa nessas 3 seções de uma parábola só. Portanto, Spurgeon ele gostava de colocar exatamente isso. E quando alguns interrogavam nos seus comentários dizendo assim, mas se na depravação total, bem expressa no calvinismo, que o arminianismo também concorda com a depravação total do homem, quer dizer, o homem ele por si só não pode voltar a Deus se Deus não buscá-lo. O homem por si só não pode pensar em Deus se Deus não despertar o seu pensamento, porque Paulo diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, é chamada depravação total, apagão, mortos em ofensas e pecado, morto nem mexer não mexe, então assim é o ser humano sem Deus. Mas quando o filho ele faz reflexões e ele diz, eu vou voltar para o Pai, aonde que está a ação, se foi o próprio filho que disse isso? Então Spurgeon disse assim, olha, isso aí está explicado em cada uma das parábolas, é uma parábola só. Não tem que repetir novamente na parábola do filho pródigo, que Deus ele buscou a ovelha, que a mulher buscou a dracma. É Deus quem busca, Deus quem acha, Deus que renova, Deus que regenera, Deus que salva, tudo é dele. A salvação não tem nada do elemento humano.
É tudo proveniente dos elementos divinos. Então já estão expressos na parábola da ovelha e na parábola da dracma, a busca do Pai. Não tem que tornar repeti-lo, porque ali nós temos outros elementos para estudar na parábola do filho pródigo. Portanto, esta lição é uma lição maravilhosa que nós não podemos perder o assunto. Interpretando as parábolas da dracma e da ovelha perdida. No primeiro subtópico, a parábola da ovelha que se perdeu. Essas parábolas, geralmente, os estudiosos dizem que é uma parábola só. No contexto original, não há essa divisão de 3 parábolas, mas um fato contado em Lucas 15, chamado capítulo das coisas perdidas, porque a ovelha se perdeu, a moeda foi perdida e o filho se perdeu. São a trilogia, como costumava chamar Spurgeon. Charles Spurgeon dizia que é a trilogia das coisas perdidas, as lições a partir de uma parábola só, mas que era dividida por seções. A partir do momento que os estudiosos fizeram a divisão do Novo Testamento, dividindo o Novo Testamento em capítulos, puseram os versículos e as seções, os subtítulos de cada assunto do Novo Testamento, aí ficou mais fácil também, assim foi dividido o texto, como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todavia, o capítulo inteiro de Lucas, ele é o capítulo das coisas perdidas, mostrando uma parábola só de Jesus em 3 fases subsequentes. A parábola da ovelha perdida, ela ilustra a busca pelo perdido. A ovelha não tinha condições de por si mesma voltar ao aprisco. Ela distraiu-se, saiu fora do caminho, apartou-se das demais ovelhas e se perdeu. Os estudiosos costumam dizer que a ovelha ela não enxerga mais do que 8 metros à sua distância. Por isso que ela precisa de um pastor para guiá-la através da vara e do cajado. E alguns ainda dizem que a figura do bode presente no rebanho das ovelhas auxilia elas na caminhada, porque o bode puxa a fila para andar para o destino pelo qual o pastor quer que ela vá, seja para o pasto, seja para em busca de água. Então elas seguem o bode que faz a trilha do caminho das ovelhas. Então ela não enxerga mais do que 8 metros. E dificilmente esta ovelha tem consciência do caminho pelo qual ela deixou para trás. Ela, como um animal, ela pode ter noção de que está perdida. Ela pode sentir isso, que está fora do aprisco. Ela pode perceber, através dos seus instintos, que deixou as demais ovelhas e se perdeu. Todavia, ela não tem ciência para onde ela deve voltar, como deve retornar, se alguém não for buscá-la. Por isso, a figura do pastor deixar as 99 ovelhas no aprisco, no deserto, e ir em busca da que está perdida. São diversas as lições. Primeiro, nós podemos entender aqui o que é estudado na teologia de a depravação total. Tanto os arminianos quanto os calvinistas concordam que a depravação total está na vida do pecador sem Deus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo ele escreve dizendo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se o homem não entende a Deus, não entende o caminho do homem caído, ele não consegue por si só levantar, bater a poeira e dizer, eu vou retornar à casa do Pai. Se Deus não buscá-lo, e Deus não achá-lo, e Deus não justificá-lo, transformá-lo, salvá-lo e trazer ele de volta. Por si só, pelos seus esforços,
pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, o homem é incapaz. Isso chama incapacidade humana. Então a nossa incapacidade é semelhante à incapacidade da ovelha. Ela era incapaz até por causa da sua visão, que não era longa, era uma visão curta, não poderia enxergar o caminho, nem tinha noção do caminho pelo qual ela deixou e desgarrou-se. Então é uma símile, Jesus usa uma símile, uma similitude, uma semelhança entre o pecador perdido que precisa do seu Criador. Portanto, é chamado de depravação total, a queda do homem. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então o homem está cego, está caído, ele não entende e não consegue buscar e nem pensar em Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus é quem busca. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É Deus quem vai atrás, como o pastor foi atrás das ovelhas. Foi o próprio Cristo que se fez carne, se tornou como homem, buscou as pessoas. Ele é quem busca, Ele é quem abre o entendimento. Ele é quem derrama graça no espírito do homem para que ele torna a ter o arbítrio libertário novamente liberto, chamado de arbítrio libertário, para que ele, entendendo que exista dois caminhos depois dessa graça preveniente, é chamado de graça preveniente, essa regeneração ou pré-regeneração, como costumava dizer o Wesley, que o homem ele recebe uma graça e essa graça preveniente abre uma regeneração prévia na vida dele, para que ele entenda que existe dois caminhos, existe o caminho de Deus, o caminho do mal, o caminho do céu, o caminho do inferno, e ele escolha a partir do arbítrio libertário. Quando o arbítrio for liberto, ele tem poder de tomar decisão, dizer qual o caminho que ele quer, porque agora ele sabe que existem dois caminhos, qual que você quer tomar. Então é nesse sentido que a parábola se desenvolve, mostrando a incapacidade da ovelha, que ela se perdeu e que o pastor foi em busca dela porque ela por si só não tinha condições de voltar ao aprisco. Quando o pastor encontrou esta ovelha perdida, ele, na parábola, ele não traz nenhum sofrimento para esta ovelha. A parábola não expressa a tristeza do pastor porque ela se desobedeceu e desgarrou-se, não buscou motivos para isso, mas expressa exatamente o amor. Ele pega ela no colo e leva ela de volta ao aprisco. É assim que Cristo faz com o pecador que está perdido. Ele não está buscando qual que é a causa, por que você se desviou, se desgarrou, o que te fez abandonar o caminho. Não, simplesmente ele quer o pecador de volta, ele está em busca do pecador. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então esse Filho veio para buscar salvar o que se havia perdido. E esta parábola, ela expressa exatamente isso. A parábola da ovelha perdida expressa a depravação total, mostra a incapacidade humana, mas também mostra o amor humano. Nós poderíamos ilustrar, pensar, trazer à mente do aluno, professor e professora, para que ele possa imaginar a distância que o pastor percorreu, o perigo que ele incorreu em deixar as 99, mas certamente essas 99 estava segura. Philip Yancey, um escritor americano, ele faz uma sátira, dizendo assim, mas e a irresponsabilidade deste pastor? Que Lucas diz que ele deixou as 99 no deserto e vai em busca de uma. Como que 99 que já estão asseguradas, ele larga no deserto para buscar uma que está perdida, que nem sabe se vai achar? E os lobos e os ladrões? Mas é uma sátira, simplesmente uma sátira. Isso mostra exatamente o valor que tem uma ovelha perdida. Está expresso exatamente isso. A preocupação não é com as 99 que estão presas, que estão, aliás, a preocupação não é com as 99 que estão seguras, que estão com ele, mas com a que se perdeu, que é também valiosa. Alguém poderia dizer, mas ele já tinha 99 ovelhas, por que essa preocupação em uma só que se perdeu? Porque a completude, Deus quer salvar a todos. Deus não tem uma equipe ou uma turma, ou alguns predestinados para o céu e outros para o inferno. A Bíblia expressa o amor de Deus a toda a raça humana, e aí Ele é quem busca o pecador. E o pastor retorna com essa ovelha, talvez cansado. Ele não reclama do peso da ovelha que ele está trazendo no colo de volta para o aprisco, não está resistindo à distância e nem o cansaço, mas sim o amor e a alegria dele em achar a ovelha perdida. Na parábola da dracma perdida,
a mulher tinha 10 dracmas. Alguns dizem que a dracma era relativa a um dia de trabalho. Um dia de trabalho valeria uma dracma dessa. Eu não quero entrar nos pormenores da dracma, porque esse não é o objetivo. Alguns ficam, já tem pessoas dando detalhes do tipo de material que era a dracma, o formato que era a dracma e etc. e tal. Mas eu quero focar exatamente no assunto principal da parábola da dracma perdida. A moeda se perdeu. E a moeda é um objeto inanimado. Ela não tinha condições de, por si só, voltar ao cofre da mulher. Ela não tinha condições de voltar aonde ela estava guardada. Por isso que a mulher acende a luz, pega uma vassoura e incansavelmente varre todo o ambiente em busca da dracma perdida, expressando exatamente isso, o amor de Deus. O homem por si só não pode bater a poeira do pecado e dizer, hoje eu quero Deus. Se Deus não trabalhar na sua mente, não despertar a fé, não abrir o entendimento, não libertar o arbítrio para que ele possa escolher Deus. Então Deus opera todos estes elementos, a pré-regeneração, uma fé que precede a regeneração, segundo John Wesley, abre o entendimento dele, regenera o pensamento dele para que ele entenda que existe Deus e que existe o diabo. Há o caminho do céu e o caminho do inferno, qual que ele quer? Aí a partir daí o homem com o arbítrio libertário, o arbítrio liberto, possa escolher o caminho da vida. Os arminianos acreditam exatamente assim, nós somos descendentes, nos parecemos muito com essa teologia arminiana. Por isso expressamos e entendemos exatamente esta regeneração e a fé e a decisão humana. Mas a dracma perdida não tinha condição se Deus não achasse, não buscasse, não trouxesse de volta. Expressa exatamente isso. Campbell Morgan, ele costumava dizer que naquele período as mulheres tinham uma tiara na cabeça, e aonde eles colocavam 10 moedas porque ela estava com um comprometimento. E ele disse que essas moedas não tinham tanto valor assim, mas o simbolismo da tiara com as 10 moedas é que é a questão em destaque no contexto cultural, segundo Campbell Morgan. E ele diz que a mulher que estava noiva ou prestes a se casar usava essa tiara como um compromisso. E por isso que ela busca incansavelmente a moeda, porque aquela moeda tinha um símbolo sentimental para ela. Então ela vai em busca da moeda, e quando ela acha a moeda, ela convida as suas amigas para comemorar, para se alegrar com ela por ter achado a moeda que havia perdido. É exatamente isso. O valor da alma humana, ele não é só simbólico. Alguns têm dito que a salvação é de graça, enquanto que a Bíblia diz que a salvação é pela graça. O salmista ele diz que o valor da sua alma é caríssimo. E Pedro, ele ainda na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, ele coloca o verbo gerúndio, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo imaculado e incontaminado que abundantemente ele derramou sobre vós. Então continuar sabendo, sempre sabendo que não foi com coisas banais, coisas como a prata e o ouro que damos tanto valor que fomos resgatados, mas o sangue de Cristo que tem mais valor do que a prata e o ouro. Então é um elemento muito caríssimo, muito simbólico, é o ser humano. Então por isso que Cristo ele busca incansavelmente pelo pecador. Ele se torna carne, veio em busca do pecador para salvar, porque o pecador por si só é incapaz de retornar a seu princípio. Quando Adão peca, foi Deus quem buscou Adão. Aonde tu estás? Porventura comeste da árvore que eu disseste para não comer? Então Deus é quem busca o pecador. Então aqui nós temos a figura, a mulher se alegrou com as suas amigas. E a Bíblia diz assim, que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu diante dos anjos. Quer dizer, Deus é quem faz a festa, ou o próprio Cristo quem faz a festa diante dos anjos. Alguns têm dito que são os anjos que fazem a festa. Sim, os anjos também se alegram e fazem a festa. Agora, Lucas diz que há alegria no céu diante dos anjos. Quer dizer, ele é quem mostra para os anjos sua festa, sua felicidade. Como se estivesse dizendo, valeu a pena o meu sacrifício. Estão vendo lá? Mais uma alma redimida, mais um pecador que foi liberto do pecado e do mal.
O segundo tópico, precisamos buscar quem se desgarrou. Deus deseja salvar a todos, porque é uma missão da igreja. Cristo vem, abre o caminho, deu um ide para a igreja, ide e pregai o evangelho. Alguns dizem que Deus quer que alguns se salvem, que Deus morreu por um número predestinado, por uma seleção de pessoas, mas pela Bíblia Deus amou o mundo, para que todos, e não são todos os eleitos, não são todos os predestinados, são todas as pessoas. Esse todo não está falando na totalidade de um grupo, como alguns tentam colocar. Por isso que a Bíblia diz assim, porque todos pecaram. Todos quem? É um grupo seleto? Não, esse todos também está falando da universalidade humana, todos os homens. E quando a Bíblia diz também, o mesmo verbo que é usado para todos pecaram, é usado porque Deus quer salvar a todos. Então o amor de Deus é para todos, Ele quer salvar todas as pessoas. E nós devemos seguir o ide de Jesus, pregando, porque a nossa missão é pregar, porque como ouvirão se não há quem pregue? Então é um ide que nós precisamos estar atentos e cumprir diante de Deus. O segundo subtópico do segundo tópico, Jesus é um pastor que está sempre em ação. Então incansavelmente, no dia de hoje, Jesus busca o pecador. Ele está sempre em ação, falando. O Espírito de Deus também. Ele é quem convence as pessoas à medida que falamos da verdade. E as pessoas precisam ouvir. Jesus, a atitude dele está expressa na nossa atitude. O que nós estamos fazendo para Deus? Qual que é a nossa proposta? Estamos cumprindo o ide. Enquanto os discípulos não foram, porque a ideia que Cristo, a ordem de Cristo era que eles permanecessem em Jerusalém até, tinham até. E depois do até era para ir para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles ficaram em Jerusalém, houve uma perseguição, aí eles foram dispersos depois da perseguição. Então não vamos esperar a perseguição vir, mas vamos atender o ide, vamos em busca das pessoas, pregar o evangelho a toda criatura. Terceiro subtópico, resgatando a ovelha desgarrada. E nesse terceiro subtópico nós temos alguns elementos. O importante não é saber por que a pessoa se desgarrou, buscar o motivo, não. É em busca dele, independente do que ele pensa, do que levou ele a distanciar. É assim que foi a figura do pastor. Ele não castigou a ovelha por isto. Lógico que ela teve consequência, porque ele colocou em seus ombros, curou as feridas. As feridas já eram uma consequência do erro. Então o pecador que se desgarra, ele sofre as mesmas consequências. Todavia, a nossa missão é o quê? Trazer o pecador, convencê-lo através do Espírito Santo, mostrar para ele, buscar, ajudá-lo independente do mal que causou e que ele fosse para distante de Deus. Esta é a missão da igreja, em ajudar as pessoas, em procurar. Nós precisamos inteiramente de Cristo. A mente de Cristo é exatamente essa. Ele deixou o seu trono, deixou o seu habitat, deixou o seu status de Deus, de glorioso, para se tornar como homem. Qual que era o objetivo? Simplesmente a humanidade, o resgate do pecador. E muitas vezes nós não temos essa mente, não sentimos pelo irmão que Cristo sentiu. Na alma nós não temos o mesmo sentimento que teve também o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está reclamando isso para com os filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E às vezes nós não temos o mesmo sentimento. Às vezes nós até nos alegramos quando as pessoas saem. É isso que eu já sabia, que esse indivíduo não ia permanecer. Não, a nossa tristeza é quando a pessoa se desgarra. E devemos sempre estar sentindo a falta dele no aprisco, assim como o pastor sentia a falta da ovelha. Assim como a mulher incansavelmente sentia a falta da dracma, nós precisamos sentir a falta dos que estão desgarrados. Nós temos que ter o mesmo sentimento, a mente de Cristo pela pessoa. Quando a Bíblia diz assim, que o doutor da lei diz que o segundo mandamento era amar o próximo como a nós mesmos, essa que é a nossa dificuldade. Ninguém sai por aí se difamando. Ninguém chega para comprar a crédito e diga, olha, não me venda, porque eu sou enrolado para pagar. Não, senhores, você fala sempre o que é bom, o lado positivo, dá indicações para que liguem a teu respeito. E é esse sentimento que devemos ter com o próximo. Não somente nessas coisas básicas, mas acima de tudo sobre a salvação. Se nós queremos ser felizes, desejar a mesma felicidade para o próximo. Se queremos a paz, buscar a paz semelhante para o nosso irmão. Se queremos a graça, as bênçãos de Deus, idem para o nosso irmão. Se queremos estar bem com Deus, a paz com Deus, a alegria, a família, tudo que Deus pode dispensar, idem para o nosso irmão.
O terceiro tópico diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Nós não lemos na Bíblia que há uma festa diante dos anjos, ou que Jesus faz uma festa diante dos anjos quando um paralítico ele é curado, quando um câncer é expulso. Não há alegria no céu quando o milagre acontece na vida de um dos santos. Não há alegria no céu quando uma maravilha acontece na vida dos santos. Mas a Bíblia diz assim, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E quem faz a festa? Cristo. Ele faz a festa diante dos anjos de Deus. O profeta Isaías diz assim, que todavia o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Qual que é o trabalho da alma? Ele entregou a sua alma, a sua vida, para que as pessoas pudessem receber a justiça, o resgate. Esse é o trabalho. E quando um pecador se arrepende, o trabalho desta alma de Cristo, do sofrimento de Cristo, de resgatar a pessoa, é muito válido, porque só Ele, só o sangue de Cristo pode perdoar pecado. Só Cristo pode transformar o indivíduo. O pecado ele foi tão grave na vida do ser humano que não existe outro meio dado entre os homens. Pedro diz isso em Atos 4:2. Não existe outro nome dado entre os homens, nem no céu, nem na terra, nem embaixo na terra, pelos quais devamos ser salvos, a não ser o nome de Cristo, só Ele. Então é o único caminho, é a única porta, é a única maneira. Não existe ninguém que transforme pensamento, transforme sentimento. Não existe outra maneira de se tornar uma nova criatura. Não existe. Por isso que tem que ser a festa mesmo no céu, porque é algo extraordinário. É algo que só Deus pode fazer. No terceiro tópico, o segundo subtópico, Deus está disposto a sempre a perdoar. Perguntaram para Jesus, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7? E Jesus disse não até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, perdoem o quanto puderem. O perdão de Deus é exatamente isso, é perdoar, perdoar. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E se a gente expelir o Espírito Santo da nossa vida, extinguir o Espírito Santo, quem vai nos convencer do pecado? Quem vai nos trazer o arrependimento? Aí é difícil haver perdão sem arrependimento. Porque quando há arrependimento, que eles confessam e deixam, alcançam misericórdia. Então Cristo ele sempre está para perdoar. Quando erramos, o Espírito de Deus não se afasta de imediato da vida do errante, do pecador. Quando Sansão errou, o Espírito não se afastou de imediato, mas ficou insistindo para que houvesse arrependimento. Agora ele continuou massificando, cauterizando a mente, lutando, casando, prostituindo, até que o Espírito se afastou dele. Quando Saul pecou, o Espírito Santo não se afastou dele. Quando Saul transgrediu as palavras de Deus, o Espírito Santo não se afastou dele. Quando Saul rasgou as vestes de Samuel, o Espírito não saiu da vida dele. Quando Saul transgrediu a lei oferecendo um sacrifício no altar que somente o sacerdote poderia, segundo a lei, o Espírito Santo não se afastou dele. Mas a quantidade de erros, a cauterização da mente, a massificação do pecado afastou o Espírito da vida de Saul. Portanto, lá em Samuel 16, 1 Samuel 16, quando o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi, quando ele estava sendo ungido, o versículo seguinte diz que o Espírito Santo se afastou, se retirou de Saul. Por que o Espírito Santo permaneceu tanto tempo na vida de quem vinha pecando, tanto Sansão quanto Saul? Porque este é o trabalho do Espírito imediato ao nosso ato de pecado. Trazer o arrependimento, para que nos arrependamos do pecado, para que voltamos ao caminho verdadeiro. Ele fica insistindo, fica massificando na nossa mente. Mas se a gente não der ouvido à voz do Espírito, aí ele se afasta. Por isso que a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda no terceiro tópico, o terceiro subtópico, a alegria da salvação. É expressa exatamente tanto no pastor que encontrou a ovelha, quanto na mulher que deu a festa com suas amigas para comemorar o achado da moeda, quanto o pai que deu uma festa porque o filho estava morto e reviveu.
E o próximo filho ficou indignado porque ele ganhou festa, fez tudo errado e ganhou festa. Às vezes acontece com os filhos pródigos dentro da própria igreja. As pessoas voltam do mundo, recebem de Deus o perdão, alcançam a misericórdia, alcançam o benefício, e muitas vezes nós que estamos na igreja, em vez de ficar alegre porque o pecador se arrepende e é beneficiado com a bondade de Deus, a graça e os dons, nós ficamos pelos cantos murmurando como o filho que estava em casa. E a murmuração, ela causa a indignação de Deus. A idolatria causa a ira de Deus. E a murmuração causa a indignação. Fica indignado, porque em vez de estarmos gratos, se alegrando com os que se alegram, celebrando a salvação que só Deus pode fazer, às vezes nós ficamos murmurando. Então a lição para nós é exatamente isso: alegrar com os que se alegram, estar feliz com os que foram achados, feliz com a restauração, com a regeneração, com a adoção, com a justificação, com a santificação, com o perdão dos pecadores. Esta é a nossa alegria. Nós devemos se alegrar com Jesus Cristo por um pecador que se arrepende, fazer festa. Hoje em dia parece que quando um pecador se arrepende, não é tão chamativo a salvação desse pecador quanto um paralítico andar. Nós ficamos mais propensos ao sobrenatural. Ficamos mais felizes quando um paralítico salta, quando o morto traz a vida de volta por Cristo através de um milagre. Parece que nos alegramos mais, damos mais ênfase a esse tipo de milagre do que um pecador. Nós deveríamos fazer uma festa quando um pecador se arrepende. Deveríamos celebrar, deveríamos distribuir isso nos meios sociais, dizendo: um pecador voltou para Cristo, o maior milagre do mundo. Deveríamos enfatizar isso como Cristo enfatiza. Portanto, meu professor, minha professora, estas lições trazem reflexões, e este breve comentário que é profundo. Nós deveríamos falar da depravação total, da graça de Deus, dos meios da graça. Poderíamos, se quiséssemos, falar sobre a graça resistível ou graça irresistível. Poderíamos falar da justificação, uma série de elementos aqui quando trata da salvação, que a salvação é abrangente. A salvação envolve perdão, a salvação envolve o arrependimento, a salvação envolve a fé, a salvação envolve a regeneração, a salvação envolve o novo nascimento, a salvação envolve a justificação, a salvação envolve a santificação, a renovação, uma série de fatores que nós deveríamos falar aqui da soteriologia. Mas o motivo e o propósito do canal não é trazer as minúcias, mas simplesmente nortear, dar luz para a sua aula, para que você, professor e professora, tenha uma aula com um subsídio a mais. Que os meus comentários possam agregar no seu plano de aula e que a sua aula possa ser abençoada e os alunos saiam maravilhados querendo um pouco mais da palavra de Deus. Deus em Cristo vos abençoe.